Olá, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Eu me chamo Elaine Ayala, sou cabeleireira, especialista em mechas. E o assunto da nossa live de hoje, então, é o segredo para você fazer mechas sem manchar. Quem aí mancha cabelo ainda? Quem faz aquela temível mancha na raiz, aquele queimadinho, aquele alaranjado que as clientes odeiam? Como que tá o som? Tá tudo bem? Então, primeiro a gente precisa saber o que é então a mancha, né? O que pode ocasionar a mancha? Então, geralmente a mancha é quando ou o produto escorre, quando você coloca produto demais. A mancha ela pode estar na raiz, como eu disse, ela pode ser alaranjadinha, um estilo queimadinho, uma patinha de onça, como tem alguns cabeleireiros que dizem, pode estar no meio, pode estar na ponta do cabelo. Então, o cabelo manchado é o terror dos cabeleireiros. Quando eu iniciei nessa profissão, eu manchava muito cabelo, mas graças a Deus, hoje em dia, eu consigo entregar cabelos maravilhosos, sem manchas. E até aproveitando isso, gostaria de fazer um convite para o meu evento que vai acontecer no dia 14/9, às 20 horas, o Descomplicando as Mechas. Então tem o link na minha bio, é só clicar, é bem fácil e se inscrever, tá bom? O evento vai ser liberado somente para quem tiver inscrito. Então, voltando, vamos falar sobre as manchas no cabelo. Então, a mancha ela pode ser na raiz, ela pode ser no meio, ela pode ser na ponta do cabelo. Eu vou falar aqui principalmente da mancha na raiz do cabelo da sua cliente. Então, quais são, o que você comete aí de errado, que eu vejo que é uma grande dificuldade que a maioria dos cabeleireiros tem. Eu recebo muita dúvida sobre mancha na raiz, sobre esse alaranjado, como que eu faço a mecha sem ter essa marcação no cabelo da minha cliente. Então eu separei aqui alguns pontos que eu acho muito importante, que se você está fazendo aí, você está fazendo de errado, e isso então pode ser com que esteja ocasionando a mancha no cabelo da sua cliente. Então hoje eu vou estar aqui acompanhada da minha boneca aqui, a Britney, e eu vou mostrar então alguns detalhes que é importante da gente saber para a gente não fazer e a gente não errar na hora de fazer as mechas. Então, o primeiro, o que você pode estar fazendo de errado? Pegar a mecha muito grossa. Então, você vai fazer uma mecha. E aí você pega uma mecha muito grossa do cabelo da sua cliente. Então, mecha grossa corre o risco de ocasionar mancha. Olha só, olha a espessura dessa mecha. E a mancha ela pode ocasionar aqui nesse caso não somente na raiz, porém no comprimento também. Porque o produto ele não vai ser capaz de entrar aqui ó, dentro de todo esse cabelo. Porque essa mecha aqui ó, ela está muito grossa. Então, esse pode ser um dos erros que você esteja cometendo. Outra coisa que eu vejo, uma divisão. A divisão toda torta, uma divisão sem com que o cabelo esteja alinhado. Divide o cabelo aí de qualquer forma. Olha só, olha como que fica. Então, você não tem uma linha que precisa, você não tem uma linha reta. Então, isso também vai ocasionar aí mancha no cabelo da sua cliente. Outro detalhe também, fazer a mecha costurada. Eu já disse em algumas outras lives, eu praticamente não uso mecha costurada aqui nas minhas clientes. A maioria dos cabelos que eu faço, eu utilizo já a técnica do eriçado. Principalmente porque o eriçado, o risco de você manchar é muito menor.
Então, quando você vai fazer uma mecha costurada, olha só, e aí o cabeleireiro, ele coloca o pente muito profundo, e aí fica muito grossa também essa mecha, ó. Então a mecha costurada, ela também tem um risco muito maior de fazer manchas no cabelo da sua cliente. Outra coisa também que você pode estar fazendo errado, a forma de eriçar esse cabelo. Você eriça com muita força. Olha só, você força para esse eriçado subir. Olha o nó que virou aqui. Como que você vai fazer uma aplicação aqui de produto nesse emaranhado aqui? Então tem que cuidar muito também na hora de fazer o eriçado. Fazer o eriçado de forma correta. Outro detalhe também, a aplicação do produto. Quando a gente vai fazer uma mecha de raiz, a gente nunca vai pegar o produto e aplicar diretamente na raiz do cabelo da sua cliente. Isso faz com que o risco de manchar seja muito grande. Geralmente na raiz é onde o nosso cabelo ele é mais quente. Então ali ele clareia muito mais rápido. Então você pode aplicar pouquíssimos produtos que essa raiz ela vai clarear da mesma forma que o comprimento e a ponta. Até quem aí nunca a cliente foi retocar o cabelo, né? Vai no salão retocar a raiz e aí ela sai com a raiz loira e o comprimento e a ponta todo escuro. Por quê? Porque a raiz geralmente clareia mais rápido. Então a aplicação também conta muito. E também a preparação do produto. Então, qual que é o ideal do produto? Ele não pode ser nem muito mole, nem muito duro. Porque muito mole ele vai escorrer e ele vai ocasionar mancha, ou o papel também vai inflar e o risco de manchar também é muito maior. E também a dobradura do papel é muito importante. Fechar o papel de uma forma que ele fique um envelope. Então, ele vai ficar firme e o risco ali de cair, de escorregar esse papel é muito menor. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então qual é o segredo para a gente fazer as mechas no cabelo da nossa cliente sem manchar? Então na verdade não é um segredo, mas vários segredos. Então anota tudo aí direitinho, que se você fizer da forma que eu vou explicar, você nunca mais vai manchar o cabelo da sua cliente. Então primeiro segredo, a divisão. Então a gente precisa fazer uma divisão muito limpa no cabelo da nossa cliente. Uma linha reta onde você veja o couro cabeludo. Como é a divisão? Olha só. Então é uma divisão onde eu enxergue o cabelo, o couro cabeludo da minha cliente. Uma divisão limpa, que não seja torta. E eu auxilio e prendo toda essa mecha que eu não vou utilizar com o clips. Então você tem que fazer a divisão e separar todo o cabelo que você não vai utilizar e apenas deixar o cabelo que você for utilizar solto. Porque isso facilita muito mais na hora da sua montagem das mechas. Eu vejo aí às vezes o cabeleireiro fazendo a mecha, o cabelo da cliente todo solto, tá fazendo a aplicação, o cabelo tá caindo. Não tem como você entregar um resultado de mechas sem fazer manchas se você não fazer a divisão correta. E eu não tô dizendo que você tem que dividir em 4 partes ou divisão em losango, divisão em círculo. Não é isso que eu tô dizendo. Pode fazer a mesma divisão para todas as clientes, porém que ela seja uma divisão limpa, que você veja o couro cabeludo da sua cliente, que seja uma linha e que não seja o cabelo todo bagunçado. Então isso é muito importante. Qual o segundo segredo? O eriçado. Então, como que a gente eriça o cabelo? A gente eriça o cabelo de uma forma leve.
A gente não pode forçar o eriçado, porque senão depois você também não consegue nem trazer esse cabelo de volta, esses cabelos novos. Porque o que é o eriçado? É a gente levar cabelos novos para a raiz. E isso vai dar profundidade e quando ele voltar, então ele vai já fazer o sombreamento desse cabelo, a profundidade. Então por isso que eu disse que o risco de manchar com o eriçado é muito menor, porque a gente já está empurrando cabelos novos, então a gente já está fazendo como se fosse um esfumado com a técnica, sem fazer o esfumado com o tonalizante. Então como que é o eriçado de forma correta? Eu pego uma mecha, elevo a minha altura, não baixa, como eu fiz antes, que estava errado, que esse cabelo ele não vai subir. E aí eu eriço de forma leve, como se eu estivesse fazendo uma varredura. Olha só, ele tem que ser bem leve, eu não posso forçar o pente. Olha, o cabelo ele sobe perfeitamente. E olha como que a mecha fica perfeita. Então já esse cabelo aqui, ó, que subiu, esse eriçado, esses cabelos novos, quando ele voltar, ele já vai estar fazendo esse sombreamento do cabelo. Então o risco de manchar aqui é muito menor. E qual o outro segredo? Pegar sempre mecha fina. Eu gosto sempre de trabalhar com mechas finas. Mesmo que eu precise demorar mais tempo montando as mechas. Porque a mecha fina, ela clareia muito mais uniforme. O risco de manchar é muito menor, como eu disse. Vai bastante cabelos novos e quando volta esse cabelo, ele mesmo já está fazendo esse sombreamento. Então eu gosto de trabalhar com mecha fina como se fosse um código de barras. O que é o código de barras? Quando a gente coloca na palma da mão, a gente consegue ver a nossa palma da mão. E não uma mecha em bloqueio, que você não consegue ver do outro lado. Então, eu pego uma mecha. Não precisa ser uma espessura tão fina, porém não pode ser grossa. E aí eu vou eriçar essa mecha e eu vou transformar ela numa mecha fina. Então, olha só. Eu vou fazer o eriçado de leve, vou elevando os cabelos novos. E eu tenho uma mecha código de barras. Olha que linda essa mecha. Olha como ela fica perfeitinha. Olha lá, eu consigo olhar a palma da minha mão. Então, consigo fazer uma aplicação aqui de produto, onde ele vai fazer uma descoloração uniforme, sem ter o risco de manchar. E aí, depois, esse cabelo que volta, ele já faz o sombreamento. E uma das dicas mais importantes, então, a preparação do produto. Eu até deixei aqui, vou mostrar para vocês. Eu gosto de trabalhar com a dose 1 por 1,5. O que isso quer dizer? Se eu usar 30 gramas de pó, eu vou utilizar 45 gramas de oxidante. Porque ele não vai ficar nem tão mole, nem tão duro. Se ficar muito duro, você não vai conseguir fazer a aplicação no cabelo da sua cliente. Se fica muito mole, ele corre o risco de inflar, de escorregar e fica como se fosse um mousse escorrendo. Então eu gosto sempre de trabalhar 1 por 1,5. Então eu vou preparar aqui, vou preparar algumas graminhas pra gente ver, sempre utilizando a balança, pra gente ter o controle da quantidade de produto que a gente utiliza no cabelo da nossa cliente, pra gente ter o controle do oxidante, quanto que vai de oxidante. Então a gente precisa pesar. Se você ainda não tem o costume de pesar aí os seus produtos, compra uma balança de precisão e começa a utilizar. É muito importante, até para você saber qual o custo que você tem de cada cabelo, de cada mecha, na hora que você realiza o procedimento. Então eu coloquei aqui 5 gramas de pó, vou colocar 7 gramas de oxidante.
Sempre utilizar então potes de plástico, a espátula também de plástico, para a gente não usar nada que contenha metal pesado para correr o risco de oxidar esse cabelo. Então eu faço a mistura. Outra dica muito importante, eu não misturo aqui o pó com um pincel. Eu gosto sempre de utilizar a espátula, porque senão o pincel ele fica todo aberto e dificulta muito na hora de você fazer a aplicação. Olha como que ele fica uma massa bem homogênea, ó, que você pode virar e ela não cai. Só que ela também não está tão dura, ela está bem leve. E aí vamos fazer a aplicação no cabelo da minha cliente. Eu também gosto sempre de usar a plaquete, porque a plaquete ela vai ficar mais firme, ela não vai ficar aquele papel solto na hora de você fazer a aplicação, então o risco de descer, de escorregar ali é muito menor. Então eu utilizo sempre a plaquete quando eu vou fazer retoque de raiz, quando a cliente quer aquela mecha bem próximo à raiz. E aí quando eu vou fazer então uma mecha, um ombre hair, ou uma mecha que não seja tão próximo à raiz, aí eu utilizo um papel cartonado. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. É esse papel aqui, que aí eu não preciso utilizar a plaquete, porque ele é um papel mais firme, ó. Ele é de um lado tipo um cartão e desse lado o alumínio. E aí eu consigo fazer quando eu vou fazer cabelos que não sejam tão próximo à raiz. Porque como eu disse, a gente não tem tanta firmeza na hora de aplicar na mão. Então, quando a cliente quer uma raiz mais esfumada, eu utilizo esse papel. Porém, quando ela quer uma mecha de raiz, uma mecha bem próxima à raiz, para que não ocorra o risco aí de você fazer a mancha, então eu gosto de utilizar a plaquete e o papel alumínio. Então eu gosto dessa plaquete aqui de acrílico, que ela é bem fina. Eu não gosto daquelas mais grossas, porque essa aqui ela chega bem próximo à raiz. Se for muito grossa aqui também vai dificultar. E eu sempre dobro aqui, ó, a pontinha da frente do alumínio. Outra coisa muito importante, o pincel. Eu gosto de usar esse pincel, que ele tem a cerda pequena e ele é firme. Então, na hora de você aplicar, ele faz uma aplicação firme. Olha só, você deposita ali o produto. E não pincéis assim, ó, onde as cerdas estejam todas mole, ó. Esse aqui eu não gosto de fazer a aplicação do descolorante. Então, esse pincel firme aqui, ó, facilita bastante. Ele é um pincel da Vertix, acho que você encontra aí no Mercado Livre, e ele é muito bom, ó, ele tem as cerdas bem firmes e as cerdas curtas, também faz com que você não desperdice produto. Então vamos lá. Então eu já preparei o produto, como eu disse, ó, eu não mexi com pincel, então eu venho com o meu pincel limpo para fazer a aplicação da mecha, não vem com aquele pincel todo lambuzado, porque senão você vai correr o risco de manchar o cabelo, de cair descolorante no cabelo. Então eu preparei aqui com a espátula. Aí eu venho, vou fazer o meu eriçado. Mecha fina. Elevada, faço o eriçado. Puxo esses cabelinhos, olha, para baixo, pra eu conseguir uma mecha bem próxima à raiz. Se ficar alguns cabelinhos aqui, a gente segura com o clips. Porém, olha como o eriçado ficou bem próximo à raiz. Olha lá, ele tá bem perto da raiz. Segurei, coloco a minha plaquete bem próximo à raiz. Venho com o produto, pouco produto, olha só. Então, você nunca vai utilizar um monte de produto.
Então a gente precisa do produto que seja necessário para cobrir a mecha, porém não precisa encher para que corra o risco de inflar essa mecha e vazar. Então eu nunca vou pegar esse produto e vou tacar direto lá na raiz. É isso que eu vejo que faz muita mancha de raiz. Profissional, cabeleireiro, enche o pincel de descolorante, taca direto na raiz. Não tem como não fazer aquela risca reta. Então a gente tem que pensar o seguinte, o que é mancha na raiz? Mancha na raiz é o descolorante que ele escorreu, porque é aquela mancha alaranjada. O que quer dizer? Que ele não descoloriu o suficiente e não chegou ao fundo de clareamento que você deseja para o cabelo da sua cliente. Então toda vez que você bater o pincel, você vai criar uma marcação numa linha ali e o risco de fazer uma mancha é muito grande. Porém, se você seguir todo o passo a passo que eu estou dizendo, todos os segredos, tenho certeza que você não vai mais manchar o cabelo. Então, peguei aqui uma mecha fina, ericei da forma correta, venho com pouco produto e eu vou aplicar do meio para as pontas. Eu vou aplicando do meio para as pontas. Quando o meu pincel não tem praticamente nada de produto, eu vou levando até a raiz. Precisei de mais produto? Venho aplicando meio e pontas. E aí então eu vou com o meu pincel praticamente sem produto aplicando na raiz. Como eu disse, a raiz é onde o cabelo é onde o cabelo é natural e é onde o cabelo aquece mais. Pego mais produto, sempre quantidade pequena, aplico nessa ponta. E olha só, tem a quantidade de produto de descolorante ideal, ela cobriu toda a mecha, olha como que tá a minha raiz. Não tem como você fazer uma mancha nessa raiz, fazendo dessa forma. Fiz a aplicação, eu vou fechar o papelote. Então eu vou colocar lá na ponta, juntei as duas pontas, venho com o pente, fecho aqui a parte de baixo, fechei a lateral, fecho a outra lateral. Então esse é o jeito correto de você fazer. Tiro o meu clips. Olha só, a mecha ela tá super firme, ó. Você pode mexer, o cliente pode mexer a cabeça, que não vai escorrer, não tá cheio de produto, ó. Eu puxo, ela não vai escorregar. Então esse é o jeito certo. Agora vamos dizer que eu estou fazendo. Vou pôr aqui do lado. Eu venho aqui, divido o cabelo sem fazer uma linha reta, divido de qualquer jeito o cabelo. Pego uma mecha grossa, eriço de forma errada. Olha como ela já fica longe da raiz, o eriçado. E aí eu pego um monte de produto e deposito direto na raiz. Cheio de produto. Olha só, olha o excesso de pó descolorante que tem nessa mecha. Não tem por que a gente ter tanto excesso de produto. Olha como ficou longe da raiz. E aí você fecha esse papel de qualquer forma e ele corre risco de manchar, de escorregar, de inflar. Olha lá a quantidade de produto que tem nessa raiz.
Então, com certeza, corre o risco de fazer uma mancha aqui nessa raiz. Então, essa é a forma que você não deve fazer. E quais são, então, os principais segredos que eu revelei hoje aqui para vocês? Olha que esse conteúdo é muito valioso. Se você seguir o passo a passo, você vai fazer aí suas mechas lindas, com certeza, sem manchar. Então, qual que é o primeiro segredo que a gente falou? Deixa eu só vou tomar uma água, só um pouquinho. Então, primeiro a gente tem que fazer uma divisão limpa, uma divisão onde eu veja o couro cabeludo da minha cliente. Sempre eu gosto de utilizar esses clipes assim, ó, esses, acho que é bico de papagaio que fala, ó, que eles são mais firmes e eles conseguem prender todo o cabelo. Não gosto de utilizar aquelas presilhas porque eu acho que o cabelo fica caindo, então isso facilita muito. Para você aí que está iniciando, que não tem auxiliar, dá sim para você fazer sem o auxiliar. Vocês viram aqui, eu fiz a aplicação, demora um pouco mais, porém isso não é motivo de você dizer que você não vai conseguir executar a técnica. Diferente quando você vai num workshop ou num curso e você vê lá o cabeleireiro com 5 auxiliares montando uma mecha. Aí você chega no seu salão e a sua realidade é outra. E aí você não consegue executar as técnicas de mechas. Então aqui, independente se você tenha ou não auxiliar, você consegue fazer as mechas do cabelo da sua cliente sem manchar. Então eu sempre utilizo esses clips que eu gosto, porque eles ficam firmes. Aparentemente, ó, também no cabelo da cliente fica mais bonito, a estética para ela se olhar no espelho. Eu não gosto de ter uma piranha de uma cor, uma piranha de outra, um cabelo aqui embaixo, um cabelo aqui em cima. Então até isso eu cuido na apresentação, quando eu tô montando as mechas, para minha cliente estar se olhando no espelho. E então com esse clips, ele me facilita se eu tiver que trabalhar sozinha. Eu também utilizo esses clipzinhos aqui, ó. Esses que são menores, assim, esses também facilitam na hora de ele sair e segurar a minha mecha. Eu sempre gosto de utilizar esse pente aqui, ó, da Crest, que é esse pentinho vermelho. Então, ele é um pente firme e ele tem que ter todos os dentes aqui, tá? Não pode usar pra fazer progressiva, que queima todas as cerdas, elas ficam todas abertas e aí vai dificultar na hora de você fazer o seu eriçado. Então, esse pente aqui também facilita bastante. Então, primeira dica, fazer uma divisão limpa, onde você veja o couro cabeludo da sua cliente. Primeiro segredo. Segundo segredo, o eriçado. Fazer o eriçado de uma forma leve, onde você vai varrendo o cabelo, não onde você precisa posicionar o pente e empurrar com força. O eriçado é a gente levar os cabelos novos para a raiz da nossa cliente. E quando esses cabelos novos voltarem, ele já vai fazer o esfumado. Terceiro segredo. A espessura da mecha, não pegar mechas muito grossa, porque senão vai dificultar na hora do clareamento e o risco de manchar é muito maior. Pode ser que não seja na raiz, mas no comprimento e na ponta. Como eu disse, às vezes você vê um cabelo que ele tem manchas aqui, ou a ponta está mais escura. E o cabelo bonito, ele é fazendo essa progressão. Olha, uma raiz mais escura e vem fazendo a progressão com mais luminosidade nas pontas. Não é bonito de se ver um cabelo que seja loiro aqui e as pontas escuras. Então, quando você pega a mecha muito grossa, você pode fazer essa marcação no comprimento e na ponta. Então, a ideia é sempre pegar uma mecha média, ele sai e fazer ela virar em transparência. Como eu disse também, eu gosto sempre de trabalhar com o eriçado.
Independente se a mecha é mais próxima da raiz ou mais longe, aí vai depender da técnica que eu escolher. Então eu não utilizo mais a mecha costurada, porque o risco de manchar também é muito maior. Outro segredo é a preparação do produto. Então não preparar muito mole, nem muito duro. Preparar tipo 1 por 1,5. Então eu gosto sempre de preparar 1 por 1,5, que é 10 gramas de pó, digamos, mais 15 de oxidante, 1 por 1,5. A aplicação principal. O principal segredo está na hora de fazer a aplicação. Se você seguir todos esses passos, mas na hora de aplicar, você aplicar muita quantidade de produto e depositar direto na raiz, você vai fazer a mancha na raiz da sua cliente. Então, faça uma aplicação do meio para a ponta, pouco produto com o pincel, sempre limpo. E aí você vai, então, empurrando pouco produto na raiz da sua cliente. Não precisa encher de descolorante, não precisa ficar... Às vezes o cabeleireiro ele acha que é a quantidade que vai fazer a descoloração, e não é isso. É a quantidade ideal, porém não precisa ser mais produto, não precisa encher de produto. Isso é até um desperdício. E aí você acaba usando muito mais produto e o custo acaba sendo muito mais caro, o seu custo, né? Então às vezes aí você tem que acabar passando isso para cliente. Então produto, eu digo que produto é dinheiro. Então quanto mais a gente conseguir economizar, mais então vai ficar o valor das nossas mechas, né? O Fênix está perguntando se essa proporção serve para todas as marcas. Na verdade, assim, a marca ela vai dizer para você seguir o que ela orienta. Porém, você teria que ver. Eu utilizo vela. Eu gosto porque eu cheguei nessa proporção que a massa fica do jeito que eu gosto. Então você tem que, na verdade, testar. Se você achar que ficou muito mole, põe um pouquinho mais de pó. Se achar que ficou muito duro, aí você coloca um pouquinho mais de AX, até você chegar à sua fórmula ideal. Porém, a maioria das marcas, eu acho que 1 por 1,5 vai dar certo. Então, você não pode fazer o produto onde você vai virar a cumbuca e ele vai escorrer, e nem que ele fique uma pedra, ó. Ele fica bem, bem macio. Ó, o produto como que ele fica. Ele fica tipo uma massinha de bolo mesmo. Então só não pode ser muito mole nem muito duro. Mas experimenta fazer 1 por 1,5. Eu gosto dessa proporção e não faz então com que a gente faça ali a mancha no cabelo da cliente. O segredo é não estar nem muito mole nem muito firme. Tem que estar ali o ideal que você sinta que não escorra no cabelo da sua cliente. E aí, como eu disse, então, a aplicação, e eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá essa mecha que eu fiz essa aplicação correta. Esse é um cabelo sintético, então ele até descolore, mas ele demora mais. Porém, olha lá, não tem como ter mancha. E ele tá descolorindo, ó, todo por igual. Olha só. Não tem nenhuma manchinha e essa mecha ela está grudada na raiz. Então, esses são os segredos. Se você seguir esse passo a passo, você não vai mais manchar o cabelo da sua cliente. Eu quero que quem estiver aí faça, depois me conte. Quem manchava cabelo e parou de manchar. Conta aqui depois nos comentários. Se você seguiu todos esses segredos e você conseguiu entregar mecha sem manchas. Olha a diferença desse aqui que eu apliquei um monte de produto. Olha só. Olha aqui, ele não tá inflando porque esse cabelo ele não aquece, né? Não é como um cabelo natural. Porém aqui o cabelo sairia todo manchado. Então, esses foram os segredos de hoje, dicas valiosíssimas. O Fênix entendeu, obrigada. Então siga todo esse passo a passo. Todos esses segredos que eu tenho certeza que vocês não vão mais manchar, você não vai mais manchar o cabelo da sua cliente. Nem na raiz, nem no comprimento, nem nas pontas.
E é isso então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitar para falar, para convidar todos vocês novamente para o meu evento que vai acontecer no dia 14/9 às 20 horas. Tem o link aqui na minha bio, é só você se inscrever, é gratuito. E eu aguardo todos vocês. É somente para quem fizer a inscrição. Obrigada, obrigada. Então é isso. Na próxima quarta eu estarei aqui novamente. Muito obrigada para quem me acompanhou aqui e até mais.